As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h03, está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2013. Hoje é Dia Internacional da Europa. Eu nem sabia que tinha esse dia, mas enfim, vamos lá. Dia Internacional da Europa. Bom, hoje nós temos a volta do Léo. Léo não vai poder falar ainda, né, Léo? Tá difícil, né? Dá pra dar um oi. Oi pra você. Oi. Que bom que você voltou. Obrigado. O Léo ainda tá bastante resfriado, mas já tá aqui com a gente. Portanto, hoje você não vai ter nenhum problema técnico, viu? Pelo menos isso não vai acontecer. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. A campanha Volta Léo deu certo, né? Viu? Deu certo. A gente fez a campanha ontem no final do programa e ele tá de volta, veja só. Conseguimos trazer ele mesmo doente, mas tá aqui. Olha só. Boa tarde pra você. Foi bem de ontem pra hoje? Nenhum susto, nada diferente, não trocou mais nenhum pneu, tudo bem. Graças a Deus foi só aquele, tá tudo tranquilo. E já estamos começando então o Vida News com muitas novidades, muitas matérias pra você. Vamos às manchetes do dia. Manchetes do dia. Começando com ele, de Brasília, Yuri Hudson. A votação da MP dos Portos, que estabelece um marco regulatório para o setor, acabou em bate-boca no plenário da Câmara. Troca de acusações e até sugestões de mudanças para o nome da medida provisória. Que feio, bate-boca na Câmara Federal. Será que é para isso que a gente elege você, deputado? Daqui a pouquinho você, ouvinte, vai saber mais sobre o que aconteceu lá em Brasília. A medida provisória dos portos já está dando polêmica por lá. Vamos agora até Pontal do Paraná, por falar em portos, né? De lá, traz a informação José Augusto Rodrigues. Procuradoria-Geral do município de Pontal do Paraná responde à justiça sobre a ação popular movida contra a empresa balneária Pontal do Sul, acusada de invadir área pública destinada a recreio para banhistas em Pontal do Paraná, no litoral do estado. E o vice-presidente da República e presidente licenciado do PMDB Nacional, Michel Temer, vai estar esta semana aqui no Paraná. Amanhã ele estará em Maringá, onde se encontra com autoridades e lideranças políticas. O encontro, que seria do PMDB, está se tornando um grande evento suprapartidário, diz o presidente lá do PMDB de Maringá, Humberto Crispim de Araújo, que informou inclusive que o próprio governador Beto Richa, que é do PSDB, confirmou presença por lá. A visita de Michel Temer data do aniversário também da cidade Canção, como é conhecida a cidade de Maringá. A festa será de 66 anos. E vamos agora ao destaque do esporte. Ciro Júnior. Atlético entra em campo daqui a pouco contra o América de Natal pela Copa do Brasil. Daqui a pouquinho você vai saber mais. O Atlético que está entrando em campo é o titular. 84 pessoas foram presas em todo o Paraná durante a manhã de hoje pela Polícia Civil na Operação PC-27, que reúne as principais delegacias do estado. Foram 50 prisões aqui em Curitiba e 34 no interior do estado. Em todo o país acontecem ações parecidas, principalmente no combate ao tráfico de drogas. E o destaque agora nacional vem de Rogério Ataíde. Fernando Collor de Mello, do PTB, aliás, que adora os militares, né? Ele é do PTB lá de Alagoas. Ele rasga o relatório de um militar. Ele rasgou o relatório do DENIT, fato ocorrido ontem. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes aqui também. A Sanepar vai fazer obras de manutenção da rede de distribuição de água amanhã. Um remanejamento da rede vai interromper o fornecimento de água no Jardim das Américas a partir das 8h30 da manhã. A normalização deve ocorrer apenas no final da tarde. Agora vamos a Campo Largo. Glauco Silveira. Prefeito Afonso Portugal Guimarães fala sobre exoneração de secretário. E de Campo Largo, voltamos para as informações daqui. Celso Brasil, que traz detalhes nacionais. Celso. Aeroportos cubanos recebem concessão de crédito de 176 milhões de dólares. Vida News. Tempo e temperatura.
A massa de ar mais seco de origem polar ainda cobre todo o sul e sudeste do país, trazendo para essa quinta-feira outro dia de tempo aberto e frio em grande parte do estado do Paraná. Aos poucos, a intensidade desse frio diminui à medida que o centro da massa de ar polar migra em direção ao oceano. Mesmo assim, as temperaturas ainda devem ser baixas, principalmente durante as noites e madrugadas. Nessa quinta-feira, vamos ter temperatura agradável no período da tarde na parte oeste e na faixa norte. Máximo em torno dos 25 graus na região de Foz do Iguaçu, 24 graus em Palotina, 23 a 24 graus também na faixa norte do estado. Do centro para o leste, temperatura que vai dos 22 até os 25 graus e a capital deve ter a temperatura na faixa dos 22 graus. A sexta-feira ainda começa com sensação de frio em algumas regiões, 4 graus em Palmas, 9 graus na capital, e a parte oeste do estado tem temperatura que já não baixa dos 10 graus ao amanhecer. No decorrer da sexta-feira, predomínio de sol e máxima já chegando por volta dos 27 a 28 graus na parte oeste do estado. Essa elevação das temperaturas prenuncia mudança no tempo, já que no final de semana volta a chover no estado. Previsão do tempo, uma parceria, agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. 2 carros bateram na Avenida Munhoz da Rocha, no cruzamento com a Rua Doutor Manuel Pedro, no Cabral. Já no Jardim Botânico, um caminhão e uma moto bateram na Avenida Prefeito Lotário Messner, nas proximidades da Rua Alberto Tadorski. Nestes acidentes, 2 pessoas ficaram feridas e o trânsito está lento no local. Portanto, bastante cuidado você que está na região do Cabral ou do Jardim Botânico. 3h10. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h10. Vida News. Ouvinte Vida. E você, ouvinte da Rádio Vida, participa a partir de agora aqui com a gente pelo telefone 3029-9290 ou pelas redes sociais. Participe com a gente no Facebook, nos perfis nossos, ou então, mais importante ainda, na página do Vida News no Facebook, que é Vida News 92,9 FM. Você pode participar ali também da nossa pergunta do dia. Hoje eu estou perguntando para você, ouvinte, você concorda com o fim dos flanelinhas em Curitiba? Aliás, a gente trouxe aqui em primeira mão a matéria, o projeto que está sendo debatido na Câmara Municipal e ele já passou por uma comissão. Semana que vem ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, deve passar também, e depois vai para o plenário, descobrir, falar, debater e aprovar ou não o fim dos flanelinhas na cidade de Curitiba. E você, o que pensa? Deveria ter regulamentação ou tem que acabar mesmo com os flanelinhas? Participe com a gente. Ciro Júnior, tem que acabar ou não? Tem que acabar assim, Luciana, que essa profissão de flanelinhas, profissão é boa. Os flanelinhas, eles cobram, eles têm uma máfia. Por exemplo, um jogo de futebol. Por menos de R$10, eles não deixam você estacionar o carro perto do estádio de futebol. Você sabe que eu fui esses dias num show, fui assistir o show de um grupo, e chegando lá eu fui parar na frente do estabelecimento comercial. Não tinha lugar quase. Mas um rapaz me pediu para parar, estacionei aqui, estacionei. Ele olhou para mim e disse, R$30. Falei, como assim? R$30. Falei, cara, eu não tô deixando dentro do estacionamento, eu estou deixando aqui na rua. R$30 para deixar na rua e adiantados. Não, infelizmente é uma máfia grande que para a segurança do nosso carro tem que ter a polícia, a guarda municipal. Eles sim têm a obrigação de defender nosso patrimônio, não os flanelinhas. Os flanelinhas, se você não pagar o que eles exigem, pode ter certeza, Luciana, que vai estar com o pneu furado, vai estar arriscado o teu veículo. Isso se ele estiver lá ainda, né? Ou seja, infelizmente isso não é uma profissão digna. Eu acredito que esse projeto tem tudo para dar certo. Bom, tem gente que pensa que ao contrário, muitas vezes você poderia estar sendo preconceituoso. Enfim, tem gente que pensa de tudo que é forma. Eu quero todas essas opiniões aqui, mas eu concordo com você. Não deveria ter, não,
flanelinhas circulando na cidade de Curitiba. Ou então se regulamente como é feito em um bairro aqui na cidade de Curitiba, que tem uma associação que cuida deles. Eles estão lá, todos vestidinhos, bonitinhos e não cobram adiantado. E você dá se você quiser também. Então, se for assim, regulamentadinho, até a gente pode dizer que tá tudo bem, mas da forma como tá, não dá pra ficar. Não dá mesmo. Bom, algumas pessoas estão participando aqui com a gente. O Eudes Moraes, ele diz o seguinte, aliás, Eudes Moraes, um abraço pra você, ele foi diretor de uma rádio que eu trabalhei aqui em Curitiba. Ele diz, eu concordo sim com o fim dos flanelinhas em Curitiba. A Georgiane Kukla diz que ela também concorda. A Claudinha Rein Karsprka também concorda com o fim dos flanelinhas na capital. O Júlio Ramos diz sim. Bitributação por segurança, já pago a PM, já pago a Guarda Municipal de Curitiba por meio dos meus impostos e é deles o dever de garantir a segurança pública. E ainda assim tenho que complementar pagando flanelinha. Flanelinha bom não é flanelinha nas ruas de Curitiba. Júlio, eu mudei um pouquinho aqui o que você escreveu para não repetir o que dizia o Alburguete, porque foi exatamente o que ele colocou aqui. E ainda... sobre esse assunto, várias pessoas participando. Eu vou dizer mais algumas participações daqui a pouquinho, então você pode continuar participando com a gente. 3h14, antes nós vamos falar um pouquinho de esportes. Vida News. Esportes. E vamos falar antes, sem dúvida nenhuma, né, Ciro, do Atlético Paranaense, que entra em campo ainda hoje. Que joga daqui a pouco, às 19h30, lá no Natal. Vai jogar no estádio Nazarenão, vai inaugurar o estádio, né? Vai ser um jogo legal. Foram os 19 relacionados, são o Everson e o Renan Rocha no gol, os zagueiros Kleberson, Luiz Alberto e o Manuel. O Léo é o único lateral direito que foi levado para lá. O lateral esquerdo, Pedro Botelho, e o jovem Vinícius, que foi contratado há 2 semanas atrás, já está chamado já para participar desse jogo. David, Derlei e João Paulo são os volantes. Elias, Everton, Felipe e o Mérida, o espanhol Mérida, os meias. E os atacantes, quero muito ver o Douglas Coutinho entrar. O Douglas Coutinho, o Ederson, o Marcelo e o Marcão. Sabemos que o Marcelo e o Marcão já estão garantidos como titulares, mas caso aconteça alguma coisa, não tenho a menor dúvida que o Drubsky vai colocar o Douglas Coutinho para jogar. Era isso que eu ia te perguntar, você acha que o Douglas Coutinho entra em campo? Se o Atlético tiver naquele empate 0-0, tiver empatando o jogo ou perdendo pro América, que o América não é um time bobo não, Luciana, tá 18 jogos invicto, é o terceiro time que tem a maior invencibilidade no ano de 2013, claro que são 16 jogos que estão no Campeonato Potiguar, não é um exemplo de qualidade de técnica, mas mesmo assim o melhor time do estado, o Atlético tem que chegar lá e respeitar, não entrar com sandálias altas, né? Pra não dizer salto alto. Exatamente, que o pessoal reclama disso, não é politicamente correto, mas é verdade, bem isso mesmo, Luciano. E o Atlético ontem entrou no BIB, foi confirmado os zagueiros Drauzio e Joadson, mais 2 jovens jogadores, o Drauzio tem 21 anos e o Joadson 23 anos. Ou seja, meu medo é que Manuel ou o Kleberson sejam negociados, porque vir 2 zagueiros já de uma paulada só é meio estranho no Atlético Paranaense, né? E você que sabe quem que é o principal jogador, o nome mais interessante no América Natal? Não. Além do Bob Fernandes, que é o treinador? Bom, o Bob Fernandes a gente conhece muito bem. O atleticano aliás, não tem a gente boa não queria nem dele. lembrar quem ele era, mas a gente lembra de 2008. Mas outro jogador que também não cai nas graças do torcedor atleticano, Netinho. O Netinho, aliás, caía nas graças já naquela época do Bob Fernandes. O Bob Fernandes já gostava dele. Já gostava. Aliás, não só ele. Os dois se merecem, né, Luciano? Os dois se merecem lá. O Netinho, então, o principal jogador do América de Natal, vai estar lá jogando. Ele é um exímio batedor de faltas, isso a gente não pode negar. Ele põe a bola parada onde ele quer. Essa é a única qualidade que eu vejo no Netinho, que é um jogador preguiçoso. Tem talento, mas não tem raça, não corre atrás da bola. E os jogadores que não foram relacionados, que é o Jonas, Paulo Baier e o Ciro, são os únicos 3 desfalques do Atlético. O Atlético então está pronto com o Everson no gol, o Léo na lateral direita, o Léo porque não joga o Sub-23, que foi suspenso, por isso que foi escalado para o time principal do Atlético, Kleberson, Manuel e o Pedro Botelho, David, João Paulo, Elias e Everton, Marcelo e Marcão. Esse é o jogo que começa, é o time que vai jogar 7h30 da noite, com transmissão ao vivo pro Sport TV. Quem não está acostumado a ver o Atlético jogar, pode ligar lá no Sport TV que vai passar. Né? Bom, Ciro, e a partida, quanto o placar, na tua opinião? 2-0 para o Atlético, repetindo o placar do ano passado, que o Atlético foi lá em Natal e venceu por 2-0 o América. 2-0. O Léo está apostando aqui 1-1 e eu vou apostar, então,
em 2-1 pro Atlético Paranaense, para não ficar igual o placar de ninguém e ver se alguém leva essa. Espero que seja você. Eu também, espero que assim evita o jogo da volta. Exatamente, a gente evita com certeza o segundo jogo e já fecha, como diz aquele seu amigo Fernando Gomes, abotoa o adversário. Não é meu amigo, mas adoraria ser. Agora fale do Coritiba. Curitiba, antes de falar do Curitiba, você viu a sapatada que o São Paulo tomou ontem do Atlético Mineiro? Pois é, que coisa! Eu não ia falar, porque enfim, é do time nacional, mas é interessante, foi interessante. Não, sem dúvida eu comentei nenhuma. isso, os 4-1 que o Atlético Mineiro fez no São Paulo, que era pra ter sido muito mais, por causa que o Marquinhos Santos é cria do Ney Franco, né? O Marquinhos Santos começou como auxiliar técnico do Ney Franco, e por isso que ele foi indicado pelo Ney Franco para ser o comandante do Curitiba, né? E hoje mesmo ele deu uma declaração que ele ligou pro Ney Franco, transmitindo solidariedade pelo fracasso do São Paulo na Copa da Libertadores da América. Você tá brincando, é mesmo? Eu achei uma atitude louvável, bem bacana, não esqueceu o seu mestre. E olha, falando aí franco, eu acho que ele não vai durar mais uma semana no São Paulo, não. Porque o São Paulo caiu fora no Paulista, caiu fora no Libertadores da América. E o Léo, concorda, ele já comentou isso uma vez, seria um excelente nome pro Curitiba. Era isso que eu ia comentar agora. Eu ia dizer assim, os coxas é que vão gostar. Tem uma lembrança, ele foi muito bem no Curitiba, só saiu pro Curitiba por causa que os valores que o São Paulo prometeu ele eram muito vantajosos. Claro, eram bons. Ele foi pra seleção olímpica antes, tem razão. Da seleção olímpica que ele foi pro São Paulo, né? E é um técnico gabaritado que, apesar de não estar indo bem no São Paulo, é um cara que chegaria aqui, levaria o Curitiba. Esses jogadores do Curitiba precisariam de um técnico experimentado que nem ele, né? E vamos falar do marketing do Coxa, Luciano? Vamos. O Curitiba listou algumas ações pro domingo, né? Que é o final, que além da final é o Dia das Mães. E eu achei uma coisa interessante, que o que é bonito, que o que é bom tem que ser divulgado, né, Luciano? Ele vai fazer, o Curitiba vai... Sabe aquele tradicional chute de pênalti que os times fazem no intervalo do jogo com a plateia? Será então chamado 4 mulheres que vão bater os pênaltis, e o goleiro vai ser o vovô Coxa. O goleiro lá vai ser o vovô Coxa, se as moças as senhoras acertaram os pênaltis, vão ganhar uma camiseta do clube. Eu achei uma coisa bem bacana, e para motivar também o público que vai estar lá, né? E o Curitiba tem 5 atletas que podem ser tetracampeões paranaenses vencendo o Atletiba de domingo, que são o Pereira, o Geraldo, Rafinha, o goleiro Vanderlei e o William. Olha aí. Bom, e o Curitiba, preparado já para o fim de semana, estão treinando sem a imprensa ficando lá de fora. Fechado ainda, daquela forma, para evitar a especulação. Exatamente, tem que fazer treinamento ensaiado, jogada aérea, bola parada. Alguma novidade do Escudeiro? Nada ainda judicialmente? O Escudeiro, aquilo que foi o STJD, vai protocolar ainda uma denúncia contra ele. A defesa já está pronta, né? O Wilson já garantiu que não foi ele. Antecipou, sabia que isso ia acontecer. Já antecipou que foi o irmão dele que pegou a conta dele e para postar as bobagens no Twitter lá. E até uma coisa que o Alex falou hoje que eu achei bem interessante, Luciano. O Alex falou que o futebol de hoje não dá mais pra brincar. E é verdade. O Escudeiro fez uma brincadeira, uma provocação, chamou lá os porcos, chamou de atleticano. Pô, eu ia no estádio de futebol lá em 1990, 91, que pegava um porquinho de verdade, vestiu a camisa e todo mundo ficava brincando, se divertindo. Agora o futebol tá muito politicamente incorreto. A verdade é o que o Alex falou, deu razão. Claro que a primeira que ele ofendeu, a torcida dele não pega bem. Mas de brincar, os porcos, das paquitas, os poodles, eu acho até divertido. Desde que não parte pra violência, eu não tenho nada contra, não. A violência é a pior forma de manifestação. O que o Escudeiro fez de errado mesmo foi o soco que ele deu no abdômen do Crislan. Isso sim que tinha que ser punido. Não só pelo que escreveu no Twitter, tanto que ele já pagou. Mas ele não deveria ter feito também. Claro que não, mas o Wilson já mandou ele apagar, já pagou, caso encerrado, né? Bom, Paraná Clube, novidades? Paraná Clube conta com 45 atletas no elenco, um elenco muito inchado. Dado Cavalcante já falou hoje que vai fazer dispensas no clube, né? O Gilton, Massari, Gabriel Marques, Júnior Capixaba e o Paulo René já estão indo na primeira leva de dispensas. O que eu estranhei foi o Gabriel Marques, que volta e meia era o titular da equipe. E, infelizmente, isso vai ter que acontecer, vai ter que baixar, enxugar esses jogadores para uns 25 atletas mais ou menos, porque, infelizmente, o Paraná Clube não tem dinheiro para manter 45 jogadores, ainda mais 20 encostados, né? Ficar 15 jogadores na prateleira só treinando e comendo, não dá. Tem que dispensar mesmo e tem que trazer mais alguns jogadores, que o time melhorou consideravelmente do Campeonato Paranaense, mas ainda não é um time para chegar à primeira divisão, disputar com o Palmeiras para disputar a primeira divisão, ficar entre os 4 da Série B. A torcida paranista está 96% numa enquete feita pela Globoesporte.com, 96% dos paranistas aprovam o Dado Cavalcante. Olha. Ou seja, uma união muito legal entre o torcedor e a comissão técnica. Isso dificilmente acontece. Espero que, caso aconteça alguns tropeços no início, porque é normal, o Dado Cavalcante tem apenas 2 semanas para treinar o seu time, que essa torcida não abandone o clube, que a torcida, infelizmente, a torcida paranista abandona o clube quando o clube não está bem. O Thiago Faria, participando aqui com a gente, disse que ele está ouvindo a nossa programação através do
celular. E ele diz o seguinte: Ciro, você esqueceu de mencionar que o ataque do América é o Thiago Adam, que está fazendo seus golzinhos. Mas o Thiago Adam não vai jogar para o América poder colocar o Thiago Adam, teria que pagar R$500 mil para o Atlético, né, Luciano? E por isso, é muita grana. Não vai poder fazer isso frente ao próprio emprestado para o América, Atlético. por isso que o Thiago Adam não vai poder jogar hoje, mas ele tem razão. Thiago Adam é o artilheiro lá no América de Natal, nos jogos lá do Campeonato Potiguar. Também está acompanhando a gente a Silvia Lucina, que diz que gosta muito da programação então, do só para Vida passar, News. Luciano, então, para o Thiago e para quem está ouvindo, a escalação do América de Natal é o Dida no gol, Norberto, Índio, Edson Rocha e Renatinho Potiguar, Ricardo Baiano, Daniel, Fabinho e o Netinho, Cascata que vai entrar no lugar do Thiago Adam, e o Itamar. Ok. Ciro, obrigada pelas informações. Eu vou chamar aqui mais uma informação do esporte. Vem do Bruno Carneiro. Olha só, a torcida Gaviões da Fiel foi proibida de entrar em estádios de São Paulo. Acompanhe a reportagem. A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, está proibida de entrar nos estádios de futebol de São Paulo. A decisão foi tomada na tarde de ontem, quarta-feira, pela Federação Paulista de Futebol. A Gaviões foi punida após incidentes que aconteceram no último domingo, durante o clássico disputado contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Segundo o relatório da polícia, bombas caseiras e folhetos com cânticos provocativos foram encontrados junto à torcida, baquetas foram arremessadas em direção aos torcedores do São Paulo e os assentos do estádio foram quebrados e arrancados no setor destinado à torcida corintiana. Estão proibidos de entrar nos estádios torcedores com camisas ou objetos que identifiquem a Gaviões da Fiel. A punição já está valendo para o próximo jogo do Corinthians, que será neste próximo domingo, dia 12, onde o time enfrenta no estádio do Pacaembu o Santos, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Bruno Carneiro. Vida News. Concorda com a proibição, Ciro Júnior? Lá em São Paulo eu concordo. Aqui, se fosse passar para aqui, para Curitiba, eu não concordaria, mas lá... Já houve precedentes, Nossa, né? já tem várias mortes lá por causa de guerra e torcida organizada. Diferente. Mas uma coisa que eles inventaram agora que tá dando certo são as tais escolas de samba. Muita gente andando uniformizado com a Gaviões, Mancha Verde, independente agora, mas que dizem que são escolas de samba, para sair dessa ideia que são torcida organizada. A torcida organizada, infelizmente, quando ela é mal administrada, chega a esses níveis, como a gente vê aí em São Paulo. E pode notar, vai acontecer a mesma coisa em Goiás e Belo Horizonte. Bom, e hoje eu estou perguntando para você, ouvinte Vida News, se você concorda com o fim dos flanelinhas na cidade de Curitiba. Vou ler só aqui mais algumas participações. O Ronaldo Bragnoli, ele diz o seguinte: como acabar com os flanelinhas? É a pergunta dele. Ronaldo, olha, sinceramente, só mesmo através de projeto de lei como esse que está sendo discutido na Câmara Municipal de Curitiba. O Fernando Gonçalves da Silva diz: é delicada essa questão, porque os flanelinhas têm família. A Vera Maria Costa Pinto, Luciana, diz o seguinte, porque ela também concorda com ele. Ela diz: Luciana, a vida está muito difícil. Acho que muito desses flanelinhas vivem e trabalham dessa forma porque esse é um meio de sustentar a família deles. Nós não podemos julgar. É a opinião da Vera Maria. Mas isso também vai ficar muito complicado. Por exemplo, uma pessoa que vende DVD pirata também vai dizer que tem família. Existem trabalhos lícitos e trabalhos não lícitos. Então vamos usar a desculpa de que tem família para fazer coisas ilícitas, ou é o cara que vai vender... Apesar que ser flanelinho não é ser ilícito nesse momento. Mas cobrar, exigir R$40, R$30 para poder parar o carro, e caso você não pague, o teu carro sofrer alguma consequência, não é nada lícito. Sim, daí seria um ilícito. Sem dúvida nenhuma. Aqueles flanelinhas, por exemplo, que vendem cartão Star por R$2,50, R$3, esses sim eu dou valor. Que eles vendem o serviço dele junto com o Star. Bem diferente daqueles que guardam a vaga querendo extorquir a população. Sem dúvida. É uma questão bastante polêmica, você também ainda pode participar. Lembrando que o nosso telefone é o 3029-9290 ou então pelas redes sociais. 3h27. Vida News. Crônicas. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. Hoje quero expor minha indignação diante dos atos de destruição da democracia em sua totalidade. Porque quando se cala e oprime a comunicação, cala-se a voz da liberdade no seu todo. Pergunto-me, assim como outros milhões de brasileiros, como pode continuar
tantos desmandos políticos e, sobretudo, governamentais, sem que haja uma reação do povo? A resposta é clara: o povo não tem conhecimento de tudo. 3 repórteres foram impedidos de realizar a cobertura jornalística da ocupação do canteiro de obras da usina hidrelétrica Belo Monte, nesta sexta-feira, dia 3, no Pará, justamente no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. 2 repórteres foram retirados por cerca de 100 homens da Polícia Federal, Tropa de Choque, Rotan e Força Nacional. E um terceiro foi multado em R$1.000. Um ativista também foi expulso do canteiro. 8 povos atingidos pela construção de hidrelétricas nos rios Xingu, Tapajós e Telepires ocupam há vários dias o principal canteiro da barragem, o sítio Belo Monte, exigindo que as obras sejam suspensas até que eles sejam ouvidos pelo governo federal. 3 jornalistas, o fotógrafo da Reuters, Lunaé Parracho, o jornalista do Conselho Indigenista, missionário Rui Sposati, e o correspondente da Rádio France Internationale, RFI, no Brasil, François Cardona, tem realizado cobertura diária dos acontecimentos que envolvem a ação dos indígenas contra a construção de grandes barragens que afetam seus territórios. A RFI publicou neste sábado, dia 4 de maio de 2013, uma reportagem sobre a expulsão sofrida pelo correspondente. O guerreiro Valdemir Munduruco afirma, abre aspas, nosso protesto é pacífico, estamos pedindo para sermos ouvidos, porque eles não querem os jornalistas aqui, fecha aspas. E questiona, se alguma coisa acontecer, a responsabilidade é do governo. Preocupados com as ações, neste 4 de maio, os indígenas lançaram uma carta que faço questão de incluir aqui. Abre aspas. 4 de maio de 2013. Carta número 3. Deixem os jornalistas aqui. Ontem, o governo enviou um assessor para apresentar uma proposta a nós, que estamos ocupando o canteiro de obras. Junto com eles vieram 100 policiais militares, civis, federais, tropas de choque, Rotan e Força Nacional. Nós não queremos assessores, queremos falar com a sua gente de governo que pode decidir, e sem seus exércitos. O funcionário queria que saíssemos do canteiro e que só uma pequena comissão falasse com gente do ministério. Nós não aceitamos, nós queremos que eles venham para o canteiro e falem com todos nós juntos. Ontem a Justiça expediu liminar de reintegração de posse apenas para os brancos. Com esta decisão, a polícia e o oficial de justiça expulsaram 2 jornalistas que estavam nos entrevistando e filmando, e multaram um jornalista em R$1.000 e expulsaram um ativista. A cobertura jornalística ajuda muito. Nós exigimos que a juíza retire o pedido de reintegração de posse, não aplique multas e permita que jornalistas, acadêmicos, voluntários e organizações possam continuar testemunhando o que nós passamos aqui e ajudar a transmitir nossa voz para o mundo. Ocupação do canteiro de obras Belo Monte, Vitória do Xingu, sábado, 4 de maio de 2013. Fecha aspas. Essa foi a carta. Confesso que não posso chamar isso de governo. Trata-se de uma ditadura perigosa que tomou conta do nosso Brasil. Implantaram, sim, a censura a tudo que promovem a revelia, sem ouvir a população, sem respeitar o voto que lhes foi confiado. Não respeitam a Constituição ou qualquer lei. Fazem valer da força, incluindo a Guarda Nacional, implantada pelo apedeuta Luiz Inácio, um anticidadão brasileiro que chefia tranquilamente a gangue que tomou posse do nosso país de assalto, enquanto uma minoria ativa de mentecaptos cegos o idolatra, por sofrerem dos mesmos desvios morais que o caracteriza. Cegos pela lavagem cerebral, cuidadosamente maquinada, agem como zumbis numa sórdida ação de implantação do totalitarismo que, surpreendentemente, avança por toda a América Latina. Essa mesma América que já foi cantada em versos e prosas, encantando o mundo com sua alegria e espírito de liberdade. Hoje, choramos o sepultamento de tudo de bom que já fomos. Hoje, só podemos lamentar diante do funeral de um Estado de Direito. Hoje, não sabemos sequer que rumo estamos tomando
em meio à turbulência provocada por esses espíritos maléficos que nos cobriram o futuro, formando uma grande nuvem negra no céu, que era azul, impedindo-nos de enxergar as verdadeiras cores, o verde e amarelo, que iluminavam nossas esperanças de um território prometido como o esteio do mundo. O povo brasileiro está de luto, indignado, desesperançoso e aguardando, como gado, o dia do abate. Povo marcado, povo infeliz. E afirmo que a minha indignação é a voz de milhões de brasileiros. Permito-me falar em nome deles. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Vida News. Giro de reportagem. E vamos começar por Brasília. A MP dos Portos, ela foi adiada após troca de acusações entre os deputados. Pode isso? Quem traz os detalhes? Yuri Hudson. A votação da MP dos Portos, que estabelece um marco regulatório para o setor, acabou em bate-boca no plenário da Câmara. Troca de acusações e até sugestões de mudanças para o nome da medida provisória. O líder do PR, Antony Garotinho, garantiu que a emenda era de esperteza de negócio e que há parlamentares recebendo propina para votar. O ex-governador sugeriu ainda que a MP dos Portos passasse a se chamar MP dos Porcos. Não votarei nesta emenda aglutinativa. Essa, senhor presidente, não é a MP dos Portos. Eu vou dizer e assumo. Essa é a MP dos Porcos. Essa MP é podre. Vários deputados reagiram à fala de Garotinho. Mendonça Filho do DEM afirmou que, caso saiba de corrupção, é dever de Antony Garotinho denunciar. Já o líder do PMDB e autor da proposta, Eduardo Cunha, afirmou que vai representar contra Garotinho no Conselho de Ética da Casa. Além disso, colocou em dúvida a credibilidade do ex-governador. Eu tenho coragem suficiente para qualquer embate. Não tenho medo de quem quer que seja. Ainda mais pessoas que nós conhecemos no passado e que não têm credibilidade para falar de ninguém. Para se defender, Garotinho afirmou que, se for representado no Conselho de Ética, vai contar tudo o que sabe da MP dos Portos. Diante do clima acalorado no plenário, o presidente da casa, Henrique Eduardo Alves, resolveu adiar a votação. Entre as medidas nesta MP está a que permite licitar a exploração dos terminais portuários. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. Agora, é de deixar a gente indignado ouvir uma coisa dessas, não é não, Ciro Júnior? Não é um absurdo você ouvir um deputado como Garotinho não falar que a MP dos Portos é MP dos Porcos, porque é até interessante você saber isso. Agora, saber de algo que só vai falar se representarem contra ele no Conselho de Ética. Se ele sabe alguma coisa podre nisso tudo, ele tem que falar. Mas isso é uma coisa que não dá pra entender, Luciana. Não é chantagem. Só o Garotinho. Exatamente, ele tá fazendo chantagem. Muitas vezes as pessoas ficam falando: eu vou contar isso, eu sei de muita coisa que vocês vão se ferrar. Por que não fala na hora? Tem que falar. Por que tá guardando? Será que tá querendo alguma coisa em troca dessa informação? Por que não fala exatamente, eu sei isso, isso e isso da CPI dos Portos ou dos portos? É pra isso que eles foram eleitos. É pra isso que tá lá. Daí o outro vem dizer, eu sei de muita coisa do Garotinho, ex-governador, tal. Ué, então joga na mesa. Fica esse negócio de empurra, essa não leva coisa nada, feia, né? Só faz a gente passar vergonha. Só faz o Brasil andar pra trás, sem dúvida nenhuma, Ciro. Bom, vamos agora ao Rio de Janeiro. Pelo menos a boa notícia aí do Rio. A safra no Brasil pode ser uma das maiores do país neste ano. Vamos ouvir Flávia Vilela. A produção da safra nacional de grãos deve alcançar 185 milhões de toneladas este ano. A estimativa, referente ao mês de abril, é 14,2% maior que o resultado obtido em 2012.
cerca de 161 milhões de toneladas, e 2% maior que a projeção de março, cerca de 181 milhões de toneladas. Os dados fazem parte da quarta estimativa de 2013 da Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A área a ser colhida em 2013 é estimada em 52,8 milhões de hectares, 8,2% maior do que a de 2012, que foi de cerca de 48 milhões de hectares. As três principais culturas, arroz, milho e soja, que representam 92,4% da produção de grãos, respondem por 86,1% da área a ser colhida. Em relação a 2012, foi estimado aumento da área a ser colhida de 0,9% para o arroz, 9,1% para o milho e 10,6% para a soja. Ainda na comparação com o ano passado, a produção do arroz deve crescer 5,1%, a do milho 9,1% e a da soja 23,3%. Entre as regiões pesquisadas, o Sul lidera na produção de cereais, com 73,3 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, o estado de Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 23,2%, seguida pelo Paraná, 20,8%, e Rio Grande do Sul, com 15,4%. Os três estados somados representam 59,4% do total nacional. Do Rio de Janeiro, Flávia Vilela. Vida News. E do Rio de Janeiro, agora voltamos para Curitiba. Informação importante, olha, a Klabin confirmou investimento de 7 bilhões de reais aqui no Paraná e diz que vai criar 8.500 empregos. Quem traz mais detalhes é Jefferson Nunes. O governador Beto Richa assinou nesta quinta-feira 2 protocolos de intenções com a Klabin para enquadrar no programa Paraná Competitivo investimentos que somam cerca de 7 bilhões de reais. O primeiro é para a implantação de uma nova unidade de celulose em Ortigueira. O projeto Puma, como a empresa tem chamado a obra, terá investimento de 6 bilhões e 800 milhões de reais. O outro protocolo, de 230 milhões de reais, é para a modernização da unidade de Telêmaco Borba. A nova unidade de Ortigueira vai criar 8.500 empregos diretos e indiretos na fase de construção e 1.400 postos para a operação da fábrica. Pelo acordo, 12 municípios com baixo índice de desenvolvimento humano vão repartir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Beto Richa disse que esse é o maior investimento privado da história do Paraná e que vai trazer uma vida melhor para toda a população da região. Sem dúvida alguma vai ser a grande redenção econômica e social dessa importante região do estado do Paraná, que embora é a mais carente, Ortigueira tem o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre os 399 municípios do estado. E com a implantação da Klabin, teremos ali um novo momento de oportunidades, de prosperidade, de uma vida melhor a toda a população desta vasta região. Portanto, uma grande conquista. Este investimento de quase 7 bilhões de reais representa o maior investimento privado da história do Paraná. A fábrica da Klabin tem produção projetada de 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano. O projeto começa a ser implantado neste ano e a previsão é entrar em operação em 2015. O governador afirmou que o compromisso do governo é investir na industrialização do interior. Ele lembrou que o Paraná Competitivo já atraiu 120 empresas para o Paraná, responsáveis por investimentos de 20 bilhões de reais e a geração de 136 mil empregos diretos. O secretário da Fazenda, Luiz Carlos Rauli, destacou que o investimento da Klabin é reflexo de uma política industrial moderna adotada pelo Estado nos últimos 2 anos e que a nova fábrica será um atrativo para que outras empresas se instalem na região, nos setores de madeira e móveis, por exemplo. Rauli enfatizou que o governador Beto Richa pediu um trabalho integrado de todas as secretarias para facilitar o desenvolvimento da região. O governo do estado, o governador Beto Richa, já determinou a várias secretarias todo um trabalho integrado para dar todas as condições, inclusive capacitação, mão de obra, saúde, para os que vão trabalhar na obra e também para toda a região. O presidente da Klabin, Fábio Schwartzman, afirmou que vários fatores levam a empresa a investir no Paraná.
Um deles é o econômico, pois a planta será uma das mais competitivas do mundo. Outro é o social, já que a região tem um dos menores índices de desenvolvimento humano no estado. Schwartzman ainda enfatizou outro fator, que para ele é o principal: o apoio de um governo como o do Paraná. Completamente impensável para uma empresa se lançar num empreendimento desse tipo, se não tiver um estado onde vai fazer o investimento, o apoio de um governo e de um governador que respeita a iniciativa privada, que incentiva a iniciativa privada, que quer ver o desenvolvimento do seu estado. E nós temos a felicidade e temos encontrado isso com sobras, com competência. Eu faço aqui minha homenagem pessoal ao envolvimento de toda a equipe do governo nesse processo, que foi uma coisa impressionante, que eu nunca mais vou me esquecer, e quero agradecer pessoalmente a todos pelo esforço que fizeram para que nós chegássemos até aqui. A nova fábrica da Klabin será construída em área própria da empresa, localizada na comunidade rural conhecida como Campina dos Pupo, a 15 quilômetros da área urbana de Ortigueira. O empreendimento trará ganhos econômicos e sociais, que vão resultar em incremento da renda para a região, com a atração de novas empresas, oportunidades de empregos, aumento na demanda para o setor de serviços, formação e qualificação profissional e melhoria da infraestrutura regional. O novo empreendimento vai gerar 500 milhões de reais em impostos na fase de investimentos e 300 milhões ao ano quando a fábrica estiver em operação. Um convênio assinado no início do ano define que o ICMS proveniente das operações da nova fábrica de celulose seja dividido entre 12 municípios dos Campos Gerais e Norte Pioneiro. Ortigueira, sede da indústria, vai ficar com 50% do tributo e os outros 50% restantes serão partilhados entre todos os municípios fornecedores da matéria-prima. Jefferson Nunes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. 3 horas 47 minutos, 3h47. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, se você concorda com o fim dos flanelinhas em Curitiba. Eu tenho aqui várias participações, vou ler algumas delas aqui. O Robson Alves Ferreira, ele diz o seguinte: eu concordo com os que são sacanas, que esses devem acabar. Tem flanelinha que tem a cara de pau de cobrar R$20, pensa que são donos, e eu tenho um exemplo no Polo Shopping Alto da 15, que tem um estacionamento para os clientes do lado, e lá tem um senhor que se acha o dono do estacionamento. Eu falo porque eu trabalhava lá, num pet shop, que era do lado do estacionamento, e tinha que ter sempre um fiscal ali do lado para cuidar. Portanto, eu sou contra, sim, todos os flanelinhas que são caras de pau e cobram R$20, é o que diz o Robson Alves Ferreira. E eu tenho aqui outras participações. O Adir Chuvinski diz: tem um lá na Avenida Brasília, um tal de maluco que xinga quando não dão gorjeta. Principalmente as mulheres ele xinga. Já dei 2 corridões nele e a PM não faz nada. O José Luiz diz o seguinte: flanelinha ou assaltante ou algo mais. Tem que acabar assim. Portanto, você também pode participar e dar sua opinião. Aqui a opinião é livre, eu leio todas elas. Basta você mandar a sua opinião no Facebook, no Twitter ou ligar para cá no 3029-9290. 3h48, vamos agora às informações de Rogério Ataíde. Em reunião de comissão de infraestrutura da Casa, ontem o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, rasgou o relatório do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transportes, chamado DENIT, sobre obras em rodovias do país. Presidente da comissão, Fernando Collor de Mello, afirmou que havia informações falsas no relatório e rasgou os papéis. Em seguida, pediu a assessores que colocasse o documento. Olha a situação, Luciana. Que colocasse o documento inutilizado, tudo rasgado, em um envelope para devolver, sabe para quem? Para um general. General que comanda o DENIT, um diretor do DENIT, Jorge Fraxi, diretor do DENIT. Quando eu falo, e esse pessoal fica fazendo um movimento dizendo que querem militares no poder, eles já estão no poder, eles governam junto. O que um general está fazendo com um diretor do DENIT? O que um presidente da ABIN é um general? E daí? E agora? É a tirania mista.
A reação do senador se deu após ele ler trechos do texto em que o DENIT se comprometia em retornar no início de abril obras paralisadas da BR-364 em Rondônia. Senadores da comissão afirmaram que o trabalho não está sendo executado. Agora veja bem, Luciana, como o governo também não é culpado de tudo que se fala também. O governo fez a sua parte, fez o projeto, deu ordem de serviço, mas o consórcio não iniciou a obra. Disse o grande deputado Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. A comissão decidiu realizar... RO é Rondônia, né? É Rondônia, isso aí. Então, a comissão decidiu realizar diligência na BR-364 no dia 13. Também foi aprovado um convite para o diretor do DENIT, que é militar, explicar na comissão a divergência entre as informações no documento e as relatadas pelos parlamentares. Eu fiz questão de dar essa notícia aí para o pessoal ver que o jogo é o PAN, é o Partido da Aliança Nacional, ex-PT, fundado em 1980. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde, para o programa Vida News. Vida News. Sobre esse assunto, o Celso Brasil diz o seguinte, Rogério Ataíde, ele diz para você que só o alto escalão está no poder. As bases não estão de acordo. E ele diz que tem tudo para acontecer ainda uma revolta. É a opinião do Celso Brasil sobre este assunto. Estão na escuta também, ouvindo a programação do Vida News, o Rick Paranista e o Antônio Afonso lá em Balsa Nova. Um abraço para vocês dois. E daqui a pouquinho eu quero ler aqui mais algumas opiniões, mas antes a gente vai com as informações de Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. A Procuradoria-Geral do município de Pontal do Paraná respondeu à Justiça sobre ação popular movida contra a empresa balneária Pontal do Sul, acusada de invadir área pública destinada a recreio para banhistas em Pontal do Paraná, litoral do estado. De acordo com o ofício da Procuradoria-Geral do município, encaminhado à juíza Bianca Bizeto, da comarca de Pontal do Paraná, pelo Procurador-Geral Dr. Christian Moraes. A Prefeitura de Pontal do Paraná, na atual gestão, não possui nenhum contrato ou concessão ou ainda autorização com a empresa balneária Pontal do Sul, acusada na ação popular de ocupar essa área pública destinada à praça de recreio para banhistas em Pontal do Paraná, litoral do estado. O local público, conforme a ação popular, é utilizado como sede da empresa do ramo imobiliário ligado ao grupo do empresário João Carlos Ribeiro. Por isso, a Justiça acatou a ação popular e mandou anotar o feito na matrícula 6624, bem como expediu ofício para as prefeituras de Pontal do Paraná e Paranaguá pedindo mais informações. Um total de 18 pessoas, entre secretários municipais e integrantes de comissões e prefeitos. Eles figuram como réus na ação popular assinada pelo ex-vereador Márcio Luiz Gonçalves. Essa, Luciana Pombo, é apenas uma linha do iceberg sobre invasões de áreas públicas na região de Pontal do Sul. Outras decisões da Justiça revelam que a empresa balneária Pontal do Sul há mais de 50 anos vem sendo brindada e agraciada pelas prefeituras de Paranaguá e Pontal do Paraná, respectivamente. No entanto, o pior está por vir, e desta feita envolve até o governo do estado. Por isso, o segundo e melhor calado do mundo pode falar, viu, Luciana?
Os detalhes exclusivos nós iremos trazer aqui, no microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News. E aqui algumas informações, tem gente que está ouvindo agora, nesse momento, Vida News na Espanha, através da internet. Denise Figueiredo, um abraço para você. Em Santa Catarina, também a Eroli de Rio do Sul, Santa Catarina, as duas ouvindo a programação do Vida News. E hoje eu perguntei para você, ouvinte do Vida News, se você concorda com o fim dos flanelinhas em Curitiba. A Silvia Lucina diz o seguinte: na minha opinião, é revoltante a ação dos flanelinhas em todas as cidades do país. É o tipo de usurpação que o povo aprendeu a aceitar como normal. Todos têm suas justificativas para tolerar essas pessoas que usam a rua para tomar dinheiro dos outros. Em um país como o nosso, não falta emprego para quem quer e sabe um ofício. É a opinião da Silvia Lucina. O Rogério Ataíde diz o seguinte: nunca eles irão conseguir acabar com os flanelinhas, senão eles acabam com o seu carro. São muitos, mas muitos que você não tem ideia. Tem que regulamentar a profissão e vincular eles à prefeitura municipal, diz ele. Também não é fácil de se fazer isso. Imagine a polícia começar a prender flanelinhas. Eles acabam com os carros e eu já vi o cara jogar inclusive um tijolo no vidro de um carro e quebrou em 1000 pedaços e saiu na porrada com o motorista. Depois a polícia chegou e levou o cara. Mas ele jogou um tijolo no vidro da frente do carro. Eles acabam com o teu carro. E isso não é fácil. É a opinião do Rogério Ataíde. 3h56, vamos agora voltar a Brasília. Bruno Lourenço traz informações sobre o IPEA, que está apontando uma renúncia fiscal como a responsável pela falta de dinheiro no SUS, o Sistema Único de Saúde. Vamos ouvir. Luciana Mendes Santos Servo mostrou aos senadores que a maior parte do gasto com saúde no Brasil vem do setor privado. Dos 8,5% do PIB investidos, 4,9% são da iniciativa privada e apenas 3,6% do poder público. Ela apontou que essa proporção poderia ser invertida, por exemplo, com uma nova fonte de financiamento, como a CPMF, ou menos renúncia fiscal. Luciana destacou que apenas com a dedução de gastos com saúde no imposto de renda de pessoas jurídicas e físicas, o governo deixa de arrecadar 16 bilhões de reais por ano. Então essa discussão, ela passa por qual é a priorização do recurso público. Ao dar a renúncia, eu estou dizendo que eu não estou priorizando o SUS. Eu estou dizendo que essa priorização está indo para um segmento da população que hoje tem mais alta renda e para um setor que atende uma parcela pequena da população. Pequena não diria, mas que é muito menor do que o SUS atende. Luciana lembrou ainda que durante a discussão sobre a partilha do dinheiro do pré-sal, o SUS ficou de lado. O relator da comissão temporária que estuda formas de financiar a saúde, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, no entanto, já antecipou que não considera viável o fim das deduções no imposto de renda por conta da percepção que a população tem do Sistema Único de Saúde. O grande problema do SUS é que ele hoje não tem legitimidade junto à população para que essa população se mobilize pelo SUS. Ao contrário, o sonho de todo mundo que é obrigado a usar o SUS é sair dele. E as pessoas não lembram que quem dá remédio para doenças raras é o SUS, quem faz transplante, quem faz hemodiálise. Outro pesquisador, Edivaldo Batista de Sá, reforçou o pedido para que a questão dos benefícios dados ao setor privado, com dinheiro que poderia ir para a saúde pública, seja levado em conta pela comissão. O grupo de trabalho vai ouvir nas próximas reuniões representantes de trabalhadores, das empresas e do governo federal. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Vida News. Já pensou? Querem qualquer coisa, qualquer medida para dizer que tem que voltar a CPMF. Chega disso. A CPMF esteve aí e não melhorou em nada a saúde no Brasil. Aliás, se dá para dizer, até piorou, né? Porque investimentos em saúde não houveram. Eu não vi nenhum investimento em saúde. Pelo menos se você viu no teu SUS investimento em saúde na época do CPMF, me conte. Porque eu não vi. Agora querem que volte dizendo que está deficitário, dizendo que tem renúncia fiscal como principal responsável pela falta de investimento para o SUS? Ora, isso a gente já ouviu tantas vezes e a gente sabe que não é realidade.
Só de cogitar isso, Luciana, já é um absurdo, né? Já é um absurdo, Por exemplo, o nosso bolso sempre. Não era o partido da presidenta hoje, que era opositora, Fernando Henrique Cardoso, quando surgiu essa CPMF? Era. Agora, o que Aliás, mudou? o PT vivia dizendo que não podia. Pois é, quer dizer que antes não podia, que agora antes era querem imoral, achar uma saída para que agora volte. É a saída. Não, contradição a gente vê aqui no Brasil. Bom, vamos agora até Campo Largo. De Brasília, voltamos a Campo Largo. Quem traz os detalhes, Glauco Silveira. Glauco. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, grande equipe. Na manhã de ontem, dia 8, o prefeito Afonso Guimarães concedeu entrevista a uma rádio local. O assunto principal foi a exoneração do secretário de Viação e Obras, mas uma série de outros assuntos foram abordados, num panorama geral da administração nesses 120 dias de administração. O prefeito disse, com a exceção da saúde, muitos avanços foram registrados. Comentou também a manutenção e recuperação de muitas ruas e estradas e referiu-se à colocação de lombadas que não tiveram sua aprovação. Citou o sucesso recente que foi a Feira da Mulher e ainda a proposta de valorização da cultura, a realização de eventos na Casa da Cultura, incentivando a população a voltar a frequentá-la. Na saúde, um dos problemas citados foi a falta de remédios, que o prefeito classificou como uma irresponsabilidade da administração anterior em não ter repassado esta informação no período de transição. Ainda sobre a saúde, referiu-se à exoneração do secretário Edilson Stroparo, que se fez necessária por questões de saúde, e também pela impossibilidade de dedicação em tempo integral de Stroparo à secretaria. E anunciou a efetivação do secretário Alexandre Xavier, que até então atuava como interino na Secretaria da Saúde. Afonso fez questão de salientar que a eficiência de um secretário não depende da sua formação acadêmica, criticando a manchete de um jornal cujo título enfatizava, de maneira pejorativa, o fato do secretário ter formação em medicina veterinária. A notícia foi preconceituosa, disse. Um jornal tem que ter responsabilidade no que escreve, completou. Sobre a exoneração do secretário Maurício Rivabem, o prefeito disse que é muito ruim quando o secretário pede demissão, mas é mais doloroso quando é exonerado. Cargos de secretário são cargos políticos da confiança do prefeito e quando os secretários são admitidos, são alertados do comportamento público que devem ter sobre o seu comando, ressaltou. Maurício foi um secretário trabalhador, eficiente, mas tem comportamento que eu não posso aceitar, explicou. A população pode saber que eu não prevarico, tomo atitudes, não andou bem, cai mesmo, enfatizou. Para todas as secretarias, ressaltou, a determinação é uma só. Esta administração tem comando e este comando se chama Afonso Portugal Guimarães. No Vida News, a informação que gira na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. A vinhetinha nova do Glauco até me pegou aqui de surpresa, viu? Eu não estava esperando, Ciro. Não, mas, por exemplo, assim, o prefeito citou que o Rivabem fez alguma coisa que ele não compactua. O que ele fez que ele não compactuou? O que ele não admitiu? Isso que tem que pôr à mesa, não jogar palavras ao vento e a população ficar sem saber quem está certo, quem está errado. O ex-secretário Rivabem já emitiu uma nota oficial sobre o caso, estão esperando que o prefeito Afonso faça a mesma coisa também sobre isso. Aliás, já pedimos para que ele viesse aqui e conversasse com a gente ou até por telefone, porque a gente também quer saber mais detalhes sobre isso. Está fervilhando Campo Largo, viu, Luciano? Aliás, muita gente participando também no nosso blog de Campo Largo. As notícias de Campo Largo têm sido mais acessadas. Esse de ontem para hoje foi a mais acessada. Foi a mais acessada. Essa matéria sobre o Rivabem foi a mais acessada. Portanto, é bom que se explique. Que eu não porque sei, senão Luciano, fica só um lado lá. Exatamente. Eu não sei se, por exemplo, nas outras rádios, mas acho que o único programa jornalístico que tem um repórter fixo em Campo Largo, eu acredito que seja o nosso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos ver, vamos esperar, vamos aguardar uma manifestação do senhor prefeito de Campo Largo. E aqui na nossa pergunta do dia, hoje eu perguntei se você concorda com o fim dos flanelinhas em Curitiba. Eu quero ler só aqui mais duas participações. O Celso Brasil diz o seguinte: já deixei o carro do lado de fora e acabei pagando mais caro para o flanelinha por não ter trocado na hora. Agora prefiro pagar os estacionamentos regulamentados. Só assim podemos acionar legalmente caso ocorra algum dano ou roubo. E o ciclista ao vivo diz o seguinte: deixei minha bike amarrada com 2 cadeados na Marechal Deodoro e o cara queria cuidar. Fala sério, flanelinhas, vocês já eram, diz o ciclista ao vivo. E ele continua dizendo: amanhã saio de férias. Sui, que pena, ciclista, saia de férias, mas continue ouvindo o Vida News, que você faz parte da nossa programação. Um dia o ciclista vivo podia, se estiver andando de bicicleta aqui no Mercedes, podia fazer uma visita pra gente. Pois aqui. Gostaria de conhecer, viu, ciclista? Se você estiver de férias, dá uma passadinha por aqui, vai ser muito bem-vindo na Rádio Vida. Neste momento, 4h04, para encerrar nosso giro de reportagem, agora é ele, Celso Brasil. Olá, Luciana. Olá, todo o nosso público.
Como eu havia prometido, né? Aqui estou de volta. Dessa vez com a minha Voz News. Como disse a Luciana ontem no programa. Realmente, a voz não estava de acordo aí. Hoje eu trago uma bombinha aqui, né? Porque o nosso governo está investindo maciçamente nos aeroportos cubanos. Só que os deputados Vanderlei Macris e Emanuel Fernandes, ambos do PSDB, querem convocar o ministro do Desenvolvimento Econômico, Fernando Pimentel, para explicar a concessão de crédito de 176 milhões de dólares a Cuba para modernizar aeroportos naquele país. Bom, gente, o problema todo é o seguinte: se você vai pedir um crédito, todo mundo quer saber o que você produz, quanto você ganha. Agora, Cuba, um país totalmente quebrado pela ditadura, né, dos irmãos Castro. Cuba não tem nada para nos oferecer e o Brasil está enviando milhares de toneladas de alimentos, concedendo crédito em cima de crédito para Cuba, porque o Brasil está totalmente destruído. Nós estamos com problema nos nossos aeroportos, nos nossos portos, e Cuba está recebendo investimento para o seu porto lá, um grande porto que vai dar inveja em qualquer porto brasileiro. As nossas estradas estão uma calamidade. Nós estamos com um monte de problemas aqui e o governo libera agora mais 176 milhões para modernização dos aeroportos em Cuba. Conforme noticiou a France Press e o Correio Brasiliense, Pimentel, que também se reuniu com o presidente cubano Raul Castro, assinou um memorando com o ministro cubano de Comércio Exterior e Investimento Externo, Rodrigo Malmierca, segundo as fontes, informou o Correio. Tá? Os parlamentares, esses que eu citei antes, que é o Vanderlei Macris e o Emanuel Fernandes, eles querem explicação de Pimentel sobre o estreitamento da relação do Brasil com a ilha, que vive em regime de ditadura há décadas e totalmente quebrado, não tem crédito nenhum, só o Brasil está jogando dinheiro lá. Segundo a imprensa, Raul Castro e Pimentel conversaram sobre o excelente estado das relações bilaterais e ratificaram a vontade de continuar fortalecendo-as. A visita de Pimentel a Cuba coincide com a visita ao Brasil do chanceler cubano Bruno Rodrigues, que na segunda-feira se encontrou com a presidente Dilma Rousseff e Antônio Patriota, o nosso ministro das Relações Exteriores. Abre aspas. Diante dos fatos ora apresentados, entendemos que a presença do ministro é fundamental importância para que tenhamos esclarecimentos do que está ocorrendo. Fecha aspas, dizem os parlamentares. E agora nós estamos aqui esperando para saber o que vai acontecer, o que eles vão explicar, não é? Então, os aeroportos cubanos estão aí a todo vapor. E enquanto o Brasil cai de bico. Uma pane geral aqui. É com você, Luciana. Vida News. Entrevista. Qual é uma das maiores dificuldades de todo cidadão? Pensa bem, qual é a tua maior dificuldade no final do mês? Não é administrar normalmente as suas finanças? É ver se sobrou alguma coisinha? Hoje, por exemplo, já é dia 9. Tem muita gente que já não tem mais nada do salário que recebeu no 5º dia útil. Quer dizer, a grande dificuldade normalmente é a questão financeira. E hoje o nosso entrevistado é um especialista exatamente em educação financeira. Ele é educador financeiro e é também parapsicólogo, por mais que a gente pense o é. Tem uma coisa muito a ver com a outra? Nesse caso tem sim, né, Josué Ghisoni? Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Luciano, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui e ainda mais falando de um assunto tão importante, né? Como a educação financeira. O senhor tem até a proposta de que ela faça parte da grade curricular nas escolas. Por quê? Exatamente. Os países desenvolvidos já possuem isso nas escolas, né? E é muito importante. É triste, né? Quando a gente ouve o senhor falar de países desenvolvidos, eu fico pensando, é tão longe da realidade brasileira. Exato, mas nós temos que chegar lá. Temos que lutar para ir. E passa pela educação. E o sonho nosso é, de fato, criar uma geração amanhã não endividada. Porque nós hoje estamos vivendo praticamente com uma geração endividada. Os números estão aí já em 70% mais ou menos das famílias endividadas. Comentava um pouco antes aqui com o Ciro, de que o ano passado saiu uma pesquisa das capitais e constatou-se que em Curitiba 92% das famílias estavam endividadas.
92%? 92%. Foi a capital dos endividados. Gente, que absurdo. Né? É um absurdo, sim. E a gente sabe o que é estar endividado, né? Os transtornos que causam na família, isso tudo desestabiliza a própria família. Então, implantar a educação financeira nas escolas é para isso, começar lá com a criança. Porque os pais, por não terem tido a educação financeira, eles transmitem o quê? Aquilo que eles sabem. E se eles já são pais endividados, então vão transmitir o quê para os filhos? Então, espera-se que a escola também possa agregar este assunto dentro da grade curricular. Inclusive, já existe uma lei que está lá no Senado, 171 de 2009. 171, esse número não é bom para lei, mas enfim. Desculpa a piada. Exato, né? 171, né? 17109, está lá no Senado para ser aprovado como obrigatório, para ser implantado nas escolas. Seria fantástico. Claro. E está tramitando há muito tempo lá no Senado? Já está parada, né? Que coisa, como quase tudo no Senado, né? Já existe uma secretaria nesse sentido, né? O Lula, na época, como presidente, ele já criou uma estratégia nacional de educação financeira, antes de sair o ENEF. Então já existe uma preocupação. O ano passado também, ele colocou, a presidenta colocou também no sentido de as escolas profissionalizantes, de implantarem educação financeira para esses jovens que vão começar com seu primeiro emprego. Imagina receber o primeiro salário e saber administrar bem já desde o primeiro salário. Muda toda a realidade da vida dele inteira, né? E já no Brasil existem muitas escolas que têm adotado não só a nossa metodologia, porque existem muitas formas, muitas metodologias de educação financeira. Eu represento uma de uma empresa de São Paulo chamada DISOP, né, de educação financeira, que tem todo o material didático, desde o infantil até o ensino médio, caderno do aluno, caderno do professor, com muitos exercícios. E as escolas que têm implantado já no Brasil, são mais de 100 mil alunos, que a gente sabe, que estão adotando o nosso material nesse sentido. E as mudanças, eu tenho conversado com alguns pais que têm esses filhos que estão tendo educação financeira nas escolas e dizem, puxa, que mudança no meu filho. Um outro comportamento em relação ao dinheiro, aos gastos, se interessa agora quanto gasta de água, de luz, como ele pode contribuir, né? A mesada dele, ele começa a economizar, guardar, no fim do mês ele diz, eu vou comprar com o meu dinheiro que antes não fazia sobrar. É muito bonito isso. E essa é a mudança que nós queremos, né? Ensinar as crianças como administrar. O dinheiro é importante, o dinheiro faz parte da nossa vida, né, Luciana? Faz parte, não tem jeito. Por mais que a gente queira não pensar e dizer que não gosta do dinheiro, realmente, muitas vezes ele pode até fazer mal para o psicológico das pessoas, mas veja, todo mundo precisa dele para viver. Precisa. Então, sabendo administrá-lo, que coisa melhor? Não, tem gente que diz assim, o dinheiro não traz felicidade. Claro que traz. O Ciro esses dias brincou aqui comigo no ar, dizendo assim, dizem que dinheiro não traz felicidade, então você que pensa isso, por favor, dê seu dinheiro para mim e seja feliz, ele falou. Exato. Mas se você tivesse, a gente às vezes brinca, diz assim, se você tivesse que escolher entre dinheiro e felicidade, o que você escolheria? As pessoas, não, eu vou escolher felicidade. Eu digo, não, eu vou escolher os dois. Você tem que aprender a escolher os dois, né? Eu quero dinheiro e quero felicidade. Porque às vezes diz assim, se você tivesse que escolher entre dinheiro e saúde, o que você escolhe? Eu quero escolher saúde. Não, eu quero escolher dinheiro e saúde e felicidade. Por que não? Se eu posso escolher todos, por que não escolher? Então, dinheiro faz parte da nossa vida. E por que não aprender a administrar isto bem? E como fazer com que as crianças aprendam? Começando lá, a professora, é claro que nós temos a nossa proposta. Por exemplo, nós damos a formação para o professor e a professora. E ele tem que aplicar isso na vida dele, a metodologia, porque senão ele vai simplesmente transmitir para a criança, para o adolescente, mais um conteúdo. E aí o aluno vai perguntar, mas aí, professor, professora, como está a sua economia? Eu estou quebrado, eu estou endividado. Peraí, você está ensinando para nós o quê? Então a nossa proposta é o quê? Educar primeiro o professor, para que ele aplique na vida dele e ele não seja um endividado. E ele, administrando bem, ele disse, não, isso funciona. Em casa é uma harmonia, porque o dinheiro não falta, é bem administrado, no fim do mês sobra, a gente vive bem, nossos filhos aprenderam a administrar. Então esse professor está habilitado a transmitir isso para as crianças, lá para os alunos e alunas, né? Então nós partimos disso, o professor tem que ser alguém que tem autoridade. Para ter autoridade, ele tem que ter aplicado a metodologia na vida dele. Não vai ser tão fácil assim, então. Então, antes vai ter que fazer com que o professor seja vitorioso, para ele poder passar
esse exemplo até para os próprios alunos. Sim, a gente sabe, por exemplo, a dificuldade de um professor endividado. Ele já está estressado, imagina, não dormiu bem, já talvez brigou já em ganha casa, mal. Ganha mal. E ele entra em sala de aula, o aluno, que aula ele vai dar? Um professor estressado. Então nós temos que trabalhar. Tanto que na formação que nós damos aos professores, não só o professor que vai aplicar a educação financeira, mas nós queremos dar a todos os professores da escola. Do colégio ou da prefeitura, nós queremos que todos os professores recebam a educação financeira. Por quê? Qualquer professor que entra na sala de aula, o aluno vai perguntar, e a sua economia, professor? Ele vai saber reforçar a disciplina do outro. Ele vai dizer, não, isso funciona, está dando certo, dá certo lá em casa, o professor está certo, aquilo que o professor está ensinando para vocês é bom, funciona. Então, a gente cria essa indisciplinaridade que a gente chama, As disciplinas, elas se unem. Exato. Cria esse laço entre elas. Se complementam. Se complementam. Então, nós queremos dar educação financeira para todos. E tem também aos pais. Que de repente os pais chegam em casa e o filho chega em casa e disse, pai, eu aprendi uma coisa excelente na escola, vamos aplicar isso. O pai diz, filho, que ideias são estas? Daqui a pouco ele vai na escola e diz, olha, meu filho está com umas ideias e eu acho importantes, bonitas. E a gente também não poderia ter isso. Então, veja que a educação já chega depois também nos pais. Os pais vão se aproximar da escola. E isso é muito importante, porque aí é dado também uma palestra, formação aos pais. A escola pode promover também para ajudar esses pais. Falando, por exemplo, em escolas particulares. Quantos pais estão aí inadimplentes? Porque é uma má administração. Então, como trabalhar com eles, para eles administrar certo? E essa administração, ela passa por qualquer valor recebido pelos pais ou pela pessoa, que poderia ser o salário mínimo até sei lá quanto. Sim, a gente diz assim, quem não aprendeu a administrar R$500... Não vai saber administrar 50 mil. Não adianta dizer para ele, vou te aumentar o salário, já que está endividado, para R$1.000. Não, ganha R$1.000, está endividado, vou aumentar para 2. Ele simplesmente vai ficar só mais endividado. Ou ele aprende a administrar no pouco, que daí ele vai saber fazer sobrar mais ainda quando ele está ganhando mais. Por isso que é importante, não importa o salário que tem, ele tem que aprender a administrar primeiro ali, não desperdiçar. E a gente, primeiro, na nossa metodologia, a gente ensina isso. Onde é que você está jogando dinheiro fora, desperdiçando? Olha... Se você fizer, Luciano, um levantamento assim para as pessoas, você sabe onde você gastou o salário? É claro que eu sei, então me apresenta. Gastei nisso, mas está faltando 30%. Ele vai dizer o quê? Isso foi em besteira. Ou seja, foi em supérfluo porque ele nem se dá conta onde ele gastou. 30% em supérfluo é razoável, mas se você tem uma nota de R$50 ou R$100 no bolso, você guarda até uma semana. Você diz, puxa, não gastei ainda. Mas você não se dá conta que já gastou mais de R$100, de 1, de 2, de 5, que você não faz. Não soma esses miúdos. Tem até uma frase de Benjamin Franklin que diz assim, cuidado com os pequenos gastos. São os arroios que formam os grandes rios. Olha aí. Então, quer dizer, às vezes a gente não se dá conta. É R$2, é 5, é 10, é 2, é 5, é 10. No fim do mês, isto é o 30%. Somando tudo, acaba fazendo aquele estrago no final do mês. Na metodologia, a gente descontrole até os pequenos gastos. Faz isso um controle rigoroso de um mês, que a gente chama isso de diagnóstico, Por isso a empresa se chama de SOP. O D de diagnosticar. O D é diagnóstico. O diagnosticar, o S de sonhar, o O de orçar e o P de poupar. Olha aí. Que são os 4 pilares da metodologia. Então, diagnosticar é a famosa da planilha que a gente faz, os gastos. Exato. Mas só que muitas vezes as pessoas fazem só dos gastos maiores, dos menores não faz. Tem que fazer dos menores também. Aí a gente sugere esse diagnóstico completo, real. Verdadeiro, daquilo que você realmente gasta na balinha, no cafezinho, onde for. Todos os centavos. Muito bem. Gostei de conversar com o senhor. Antes da gente terminar, só mais uma pergunta. Aqui no Paraná, especificamente em Curitiba, está sendo bem aceito? Vai ser fácil implementar nas escolas? Qual a grande dificuldade que o senhor tem agora? Já faz mais de um ano que eu estou em Curitiba e já visitei muitas escolas e uma das primeiras reclamações nós já estamos sobrecarregados com disciplinas. Porque o governo já colocou a música, espanhol, agora vem afrodescendentes, já tem a sociologia, a filosofia e agora vem a educação financeira também. Aonde vamos colocar isso? Dentro da grade curricular, essa é a primeira reclamação, não tem espaço. Vamos tirar o quê? Uma aula de matemática, uma aula de português ou uma aula de história?
A nossa sugestão que nós damos é exatamente esta: tire uma das aulas, porque basta uma aula por semana de educação financeira. Tire uma aula ou de português, ou tire uma aula de matemática, ou uma aula de história, e ou cria mais um horário. Muitas escolas estão implantando o tempo integral. Então, o que seria fantástico, né? A educação no Brasil deveria ser em tempo integral, até pela característica do país. E aí você pode, dizem que para 2014 está prevista a educação do trânsito, que também vai se tornar obrigatória. Então, e aí, mais essa aí, necessariamente nós vamos ter que dizer assim, a escola tem que ser tempo integral. Porque para colocar todas essas disciplinas que são fundamentais, não dá para dizer assim, a educação financeira é supérflua. Não é uma disciplina qualquer. Ela hoje é básica, né, para o bem-estar da população do país, até para o desenvolvimento do nosso país. Porque a gente sabe que os países que quebraram em 2008, a crise americana agora na Europa, é crise financeira, é crise do crédito, né? A gente sabe que está aí. Então, e nosso povo brasileiro está endividado. Bom, depois dessa estatística que o senhor me deu aqui de Curitiba, Curitiba sendo a capital dos endividados, então, por favor, é urgente, urgentíssimo que se faça alguma coisa. Exato. Então, uma das dificuldades são essa. Outra é dizer assim, os pais já pagam tanto, principalmente escolas particulares, né? Os pais já pagam tanto material, agora vem mais uma apostila, mais um caderno para eles. Só que eles não se dão conta que em menos de um mês o filho paga esse caderno que é para um ano. Porque o filho vai economizar tranquilamente em casa, na água, na luz, na mesada dele, vai cuidar melhor do seu tênis, do seu caderno, ou seja, ele vai aprender que não precisa ir atrás daquele produto mais caro de marca, que ele pode pegar um outro. Quer dizer, ele vai trazer uma economia que aquele pouco dinheiro que ele vai gastar num caderno a mais, numa apostila a mais, não vai nem ver. E, no entanto, o filho vai ter uma outra mentalidade, né? Então, às vezes, esses dois argumentos que as escolas têm aí, né? É muito caro, né? Mais um peso dos pais, os pais vão ter que pagar mais isso, só que não se dão conta que isso vai trazer para o pai uma solução, não um problema a mais. Ciro Júnior quer fazer uma pergunta, Ciro. Professor, por exemplo, assim, vamos falar um pouquinho do seu outro ramo, que é a parapsicologia. O senhor tem alguma ideia, algum projeto de algum estudo motivacional para atletas de futebol, vôlei, basquete, nessa linha, assim? Tem sim, já existem experiências que foram feitas até com clubes que se tornaram vencedores. Se você olhar o Bernardinho, o que ele faz para ser o grande vencedor na área do vôlei, ele não trabalha só com a força física, ele trabalha muito com a força mental de cada jogador. Ele sabe explorar muito bem esse lado, porque ele explorou isso na vida dele. Ele se tornou um vitorioso. Só pegar o meu Paraná Clube aí, né, que contratou um novo técnico, até tem um amigo que trabalha lá dentro do Paraná Clube, disse: eu gostaria de ir lá, pelo menos dar umas dicas antes de contratar um técnico, saber se esse técnico já foi um vitorioso na vida dele. Porque se ele for um fracassado, está tentando através do futebol ser um vencedor, não foi ainda, eu não garanto que ele vai ser. E por sinal parece que andaram contratando um bom técnico aí. Então, nesse sentido que eu digo assim, por que não trabalhar a mente do jogador? Porque isso funciona muito, não é só o físico. Para você ser um vencedor na vida. Para uma outra entrevista ainda, viu? Com certeza, porque é longo, dava para a gente conversar bastante com então, certeza. Nesse sentido, é importante você trabalhar o jogador, dizer: eu acredito que eu vou ser campeão, nós vamos vencer. Cada partida você diz assim: eu posso, eu consigo, eu posso ir mais longe. É o motivacional. É motivacional, isso é fundamental para ser em tudo na nossa vida. Mas já que você perguntou na área do futebol, numa equipe, né, em tudo serve. Então a parapsicologia trabalha isso. Como que nós podemos explorar bem mais o poder que nós temos à nossa disposição, que está aí na nossa mente, né? Você pensar a seu favor como ser um vitorioso. Isso é fundamental. Porque se você vive dizendo assim: eu não consigo, não sou capaz, nada dá certo, pois nada vai dar certo. Mundo, azar, tem um quadro assim. Não é o filósofo que diz: nós somos o que pensamos? Com certeza. E até se a gente for passar para a Bíblia, que diz também que a boca fala, o coração está cheio, é mais ou menos naquilo, né? Mesma coisa, se você começar a dizer eu não consigo, eu não posso, não dá, você não consegue, não pode, não faz. Se eu já durmo imaginando que amanhã meu dia será péssimo, será. Eu acordo mal. E daí você diz: eu estava tendo uma premonição. Que premonição? Você que levou o teu dia a ser assim, eu não é? Não. Professor, muito bom tê-lo aqui no nosso estúdio, viu? Muito obrigada pela sua presença. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade. Não sei se vocês aí, qualquer contato através de vocês aqui, você deve saber, né? As pessoas quiserem contato. Quem quiser, né? Se o senhor quiser divulgar o contato, qual é? Por telefone, né? O 9702-6725.
tanto trabalho como educador financeiro como na área da parapsicologia. Muito obrigada. O senhor Josué Ghisoni, então, educador financeiro da DISOP, esteve aqui no nosso estúdio conversando com a gente. Obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde e obrigado a você. Neste momento, 4h24. Vida News. Voadora do dia. Bom, e hoje a voadora do dia vai, sem dúvida nenhuma, para o garotinho. Onde já se viu? Não teria problema algum em dizer que a MP dos portos não é uma MP, uma medida provisória decente. Nenhum problema, desde que você fale e diga por que você está falando. Ele chamou a MP dos portos de MP dos porcos, não explicou o motivo e depois, quando ficou sabendo que poderiam interpelá-lo lá na comissão de ética, ele disse: opa, se fizerem isso eu vou contar coisas aqui que eu sei. Opa, mas se tem coisas que o senhor sabe, garotinho, o senhor deveria ter contado pela ordem pública, contado pelo Brasil, por quem te elegeu, por quem te colocou aí na cadeira que você está ocupando em Brasília. Portanto, a voadora do dia, sem dúvida nenhuma, vai para você, garotinho. 4h25. Rapidinho, mais últimas informações. Policiais civis e militares de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, trabalham na tentativa de recapturar 15 presos que continuam desaparecidos desde a noite de quarta-feira, ontem, quando ocorreu uma fuga no mini presídio Delbrando de Souza, ali na colônia Dona Luísa, aqui em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Dos 18 fugitivos, apenas 3 foram presos. 4h25. Vida News. Opinião com Luiz Fernando Mussi. Crônicas. Certeza da incerteza. Nossa, que confusão, né? Certeza da incerteza. Aliás, quem gosta de ler, tem um livro do Pedro Demo, mas não é Demo de Demo, o sobrenome dele é Demo mesmo. Certeza da incerteza, um grande professor. Quando pensamos e somos convictos, quando falamos algo e temos a convicção de que estamos certos e temos a certeza dos fatos, ficamos mais coerentes naquilo que fazemos. No entanto, passa-se o tempo e lá vem mais uma decepção na vida do peão. Oh, meu Deus do céu! Por que aquela certeza que você achava que era certeza, ela acabou virando uma incerteza? Ou nunca aconteceu isso com vocês? Mas uma incerteza tão grande que deixa você até atônito, deixa você atônita. Tem uns que ficam até doentes. Do que é uma convicção realmente convicta. Mas espera aí, eu sou feliz? Tenho uma família legal, equilibrada, feliz também? Tenho mãe, tenho pai, tenho emprego, tenho amigos, ganho o suficiente para viver, o necessário para sobreviver. Portanto, tenho certeza do meu futuro, do meu agora. E depois do agora, a certeza? Será? Nossa, meu Deus, a gente nunca parou para pensar nisso, né? Daí a gente fala assim: mas Rogério, você fica pensando essas coisas e embrulha a cabeça de todo mundo. Não, temos que pensar. Mas e Deus? Claro, Deus, eu tenho certeza de minha existência. E Ele tem certeza que me criou. E eu tenho certeza que sou filho dele. Nós somos. Mas se você for analisar, é uma certeza diferenciada. A certeza não é uma certeza trivial, certo? Ela é complexa. Mas eu tenho família, sou feliz, tenho certeza disso, né? Você tem? Eu tenho. Claro, temos certeza disso, mas é uma certeza passageira. Porque mais dias, menos dias, ela se tornará uma incerteza. Mas uma incerteza tão grande que levam as pessoas a ficarem deprimidas. Porque isso foi acontecer comigo. Levam as pessoas a angústias e a chamadas, nome novo agora, né? Não tão novo, mas a bipolaridade. É o alto e o baixo no mesmo dia. Ao vício para a administração
e também para administrar a ansiedade. Pior, essa incerteza nos leva à ansiedade acompanhada de frustrações. Mas, meu Deus do céu, será que isso não é uma maluquice? Mas nossa vida, a vida em si, é uma certeza. Sim, a vida é uma certeza, pois hoje, amanhã, pela ignorância do homem, pela falta de amor e fé, pela falta de paciência e tolerância, a vida sim, ela mesma, a vida é certa, é real, poderá se tornar uma real incerteza. Olha que loucura! Será que isso nos faz pensar? Não é tão complicado, não. O que é a vida senão a certeza da incerteza? Quer ver um exemplo? Eu estou vivo agora, mas eu não sei se daqui a 1 minuto eu já estou morto. Então é a certeza da incerteza. Evitemos as guerras e lutemos pela paz. Aliás, governantes do mundo inteiro, pensem nisso, porque o mundo está por um triz. Precisamos mais de amor, mais de carinho e mais pés no chão e muito mais responsabilidade de nossos governantes e de nossa sociedade. E vamos, né? Ou não vamos? Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, meu amigo Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rogério Ataíde. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Bonitinho, mesmo assim fica bom de ouvir. Não, terrível, eu sei, tá horrível de falar, mas de ouvir mesmo assim fica bom. Não tem jeito, mesmo gripado, sem voz, tua voz não é ruim. Vou tentar amanhã. Vamos ver. Não, eu não quero que force, mas se conseguir, vamos nessa, vamos lá. Tá. Nicaele e Alzira Novaes, as duas estão ouvindo a Rádio Vida. Um abração pra vocês e também acompanhando a Luciana do Carmo, direto de Campinas, interior de São Paulo. Um abraço também para Luciana. E Curitiba é a capital dos endividados. É com essa informação que eu vou encerrar hoje o nosso programa, com a informação de que você pode controlar isso. Foi o que disse aqui o nosso entrevistado, educador financeiro. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. E vamos lá. 3 da tarde, mais informações para você. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.